nos acompanha. E com muita alegria recebo aqui em nossos estúdios do Repórter Diário, Janaína Pascoal, jurista, tem um nome aí com muita frequência colocado no cenário, repercutido nas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. Ela é jurista, repito, para a nossa audiência rotativa, a gente tinha feito o convite para a Janaína desde a semana passada, ela já tinha aceitado, dado sim ao convite antes de acontecer tudo no final de semana, e no final de semana toda essa repercussão do Lula, e é óbvio, vamos falar também sobre isso com a Janaína Pascoal, tendo em vista todo o acompanhamento que ela faz. Para quem não se recorda, a Janaína teve um papel preponderante, um papel de protagonismo em relação a todo o roteiro aí, a elaboração do pedido de impeachment da então presidente, hoje ex-presidente, Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores. Janaína, obrigado pela gentileza, boa noite. Eu que agradeço o convite, uma honra, cumprimento todos que estão assistindo. Bom, Janaína, aí, aproveitar um abraço, e o Ivo Marinho, obrigado, nós vamos atualizando aqui com o pessoal, Tereza Marano. Janaína, em primeiro lugar, como é que você recebeu essa decisão, a primeira, né, porque aí foi uma sequência de decisões no domingo, do desembargador de plantão, Rogério Fravetto, dizendo que tinha dado ali o HC, a soltura ao ex-presidente Lula? Olha, com todo respeito ao magistrado, eu achei, tá na moda, né? Eu achei até que era fake news, porque é tão infundada, com todo respeito à decisão, que eu falei, não é possível. Porque o plantão judicial, ou judiciário, ele serve para aquelas situações de emergência, né? Então, por exemplo, um sábado, uma pessoa foi presa na madrugada de sexta para sábado, aí o magistrado no sábado vai verificar se aquela prisão foi lavrada de maneira adequada, né? Pode relaxar o flagrante ou pode conceder uma liberdade provisória, uma fiança. Então, assim, é extremamente intrigante, né? Assim, é quase assustador que um caso de repercussão como foi o julgamento do presidente, do ex-presidente Lula, que passou por todas as instâncias, né? Um magistrado conceda a liberdade num plantão judiciário sem nenhuma situação nova que pudesse justificar. Até para a gente explicar. Eu tenho que olhar para lá? À vontade, Janaína, à vontade. Até para a gente explicar de forma didática para quem nos acompanha em casa. Porque eu ouvi diversos questionamentos, se era permitido, não era permitido. Vamos lá, começar pela questão do Rogério Fravetto. Como plantonista, é óbvio que naquele instante, quem falava pelo TRF daquela região, lá no Rio Grande do Sul, era o Rogério Fravetto. Mas em que circunstância ele poderia ser provocado como foi? Teria que ter um fato novo. Não, na verdade, vamos imaginar que o presidente estivesse passando mal e o policial, vamos imaginar, uma hipótese, tá? Não fizesse o socorro, e aí a defesa do presidente pede providências na justiça, que é uma coisa meio inusitada. Mas seria uma emergência envolvendo uma pessoa com uma situação jurídica definida, que é o caso do ex-presidente, né? Veja, nós não estávamos diante de uma prisão em flagrante, né? Uma situação, olha, a pessoa foi presa naquele momento, não tinha nada definido com relação a ela, a defesa constituída ou a própria defensoria vai à autoridade judicial que está no plantão e pede uma providência. Não era o caso, né? Foi um processo extremamente longo, publicizado, teve uma sentença condenatória em primeira instância, teve um acórdão condenatório em segunda instância, um julgamento acompanhado por todos, isso foi debatido no STJ, depois no Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que não tenha um brasileiro, ainda que não seja da área jurídica, que desconheça que o caso do presidente Lula foi julgado nas mais diversas instâncias. E aí, de repente, coincidentemente, no plantão do magistrado, entra um habeas corpus, pedindo de novo a liberdade do presidente. O suposto fato novo era a condição do Lula ser candidato ou pré-candidato nas eleições de outubro. E é um argumento que não se sustenta por duas razões. Primeiro, porque não era novo para ninguém, porque todo mundo sabia que o presidente é pré-candidato há muito tempo. Há muito tempo. E segundo, ainda que fosse um fato novo, vamos imaginar que ele tivesse efetivamente decidido isso naquela semana, na véspera da impetração do habeas corpus. Isso não justifica. Porque senão todas as pessoas que estão presas vão lançar mão desse expediente, né? Elas se
apresentam, vamos supor, se filiam nas datas, se apresentam como uma possibilidade e aí argumentam nesse sentido para poderem obter a liberdade. Via de regra, é até importante porque muita gente partidarizou, politizou, mesmo na hora que saiu a decisão, começaram a vasculhar, colocar a ligação do Rogério Favretto com o ex-presidente Lula, com o Partido dos Trabalhadores, e é bom a gente separar o joio do trigo. O fato de ser indicado pelo PT ou pelo governo do PT não diz respeito que ele só vá beneficiar o PT, até porque o Joaquim Barbosa também foi indicado num governo do PT, e o Joaquim Barbosa fez o trabalho que todo mundo reconhece. Agora, do ponto de vista técnico do assunto, Janaína, ele como desembargador ali de plantão, ele poderia, num caso como esse, mesmo que tivesse algum fato novo, ele poderia dar ali uma decisão que a gente chama de monocrática, ou seja, o Lula ele foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, essa condenação foi mantida em segunda instância de forma unânime por 3-0, e aí caberia a um desembargador, uma única pessoa, ter uma decisão como essa. Isso seria, do ponto de vista jurídico, ok? Seria viável? Não, o natural, vamos imaginar que os deputados, os advogados impetrassem, mesmo não tendo nenhum cabimento. Tentar, né? Vamos tentar. O correto seria o desembargador dizer o quê? Olha, esse é um caso, né, que já está nas esferas superiores, não cabe ser decidido por plantão, inclusive tem resoluções do CNJ nesse sentido, tem inúmeros precedentes. O que parece é que o magistrado colocou um desejo seu, né, um desejo seu, e aí eu não vou entrar no mérito se é por ideologia, por convicção, por crença, por amizade, mas ele aproveitou que chegou aquele remédio constitucional na mão dele naquele momento e externalizou um desejo dele, contrariando, né, todos os precedentes, toda a legislação, entendeu? E aí as pessoas estão falando que o problema é que ele foi indicado, o problema é que ele foi filiado. Na verdade, só a imprensa só passou a ir atrás desses fatos em razão da estranheza da decisão. Entendeu? Acho que isso que é importante. Se fosse num contexto, né, normal, em termos assim, de uma decisão normal, né, vamos imaginar que ele fosse um dos componentes da turma, né, dos 3 que julgaram a apelação. Ele é um desembargador, e aí 2 condenavam e ele absolvia, dando seus argumentos, a sua convicção. Não tem nada de teratológico nisso. Agora, num dos casos mais conhecidos do país, em que todo mundo sabe que já passou todas as instâncias, o desembargador atravessar tudo isso para conceder, para determinar, na verdade, uma liberdade, é tão estranho que por isso que as pessoas começaram a tentar entender. Aí esse é outro ponto, Janaína. Vamos lá, naquele momento o Favretto, ele falava pelo TRF, ele era o plantonista. Sim. A partir do momento que ele deu uma decisão, independentemente do mérito, se é correto ou não, etc., aqueles que estão abaixo dele deveriam cumprir, ou pode acontecer o que aconteceu, de ter logo na sequência uma fala do Sérgio Moro, que não estava na jurisdição, dizendo que aquele plantonista não poderia fazer o que fez, e aqueles abaixo ali do Favretto não encaminharam, não deliberaram aquilo que havia sido. Eu até no dia fiz uma manifestação no Twitter parabenizando o delegado, porque, a bem da verdade, a primeira autoridade que se negou a cumprir foi o delegado. Uma ordem esdrúxula, com todo respeito, que é o que era, foi o delegado, né? Mas isso não é comum, tendo em vista a hierarquia da justiça. Isso é devido diante do absurdo da ordem, entendeu? Se você pegar todo o histórico, sem querer, mas do Tribunal de Nuremberg, por exemplo, toda a discussão era saber se os líderes, dando as ordens para matarem as pessoas nos campos de concentração e naqueles laboratórios experimentais, se isso justificava que os subalternos simplesmente atirassem e cumprissem. Então, existe uma máxima no direito, né, de que você não deve cumprir ordem manifestamente ilegal. Então, veja, se o delegado fosse uma pessoa covarde, ele ia dizer o quê? Não, veio do desembargador, eu vou cumprir, não tem nada a ver com isso. Mas ele foi corajoso, ele falou, tem alguma coisa errada aqui.
Isso passou pela turma, isso passou pelo STJ, isso passou pelo STF. Agora chega uma ordem no meio de um feriado, no meio de um fim de semana. Eu vou livrar esse homem? Isso aqui é capaz de estourar. Então, ele falou assim, ele quis entender o que estava acontecendo. E do ponto de vista interno também, Janaína, como é que repercute, por exemplo, e repito, tudo isso sem analisar o mérito, só a hierarquia. O fato do Moro não estar na jurisdição, ele dá a avaliação dele, a declaração dele, e interferir numa instância que não é a dele. Então, eu entendo da seguinte forma, eu não tenho uma visão tão formalista, né? Como eu vejo colegas que dizem o seguinte, não, eles teriam que ter libertado e depois, num recurso, ter levado de volta para a prisão. Isso, que eu ouvi a muita gente pergunta falar. que eu faço é a seguinte, e se nesse ínterim ele vai para uma embaixada, ele vai para o exterior e foge? Quem é que vai responder por isso? Né? O que vão dizer para o delegado? Ah, mas o senhor não viu que estava estranha essa ordem? Consegue entender? Né? Hoje está sendo investigado o desembargador que deu a ordem, mas se o delegado tivesse cumprido e eventualmente tivesse havido uma fuga, poderia ser o delegado, entendeu? Aí começou uma guerra, né? Porque o desembargador foi investigado, e o desembargador pediu para investigar o Sérgio Moro porque ele teria... Então, mas uma coisa que está muito estranha, pelo menos eu lendo a notícia desses processos que vão ser instaurados, é o seguinte, a ministra Laurita Vaz, que é aliás, se pronunciou hoje, é a presidente do STJ, deu uma decisão perfeita, extremamente técnica, negou a liberdade, dizendo que a decisão do desembargador, Favretro, né? Favretro, isso, que ela seria teratológica. Exatamente. Entendeu? E ela foi muito firme nas palavras. Diante desta decisão, me parece um tanto quanto estranho abrir investigação contra o próprio desembargador, mas também contra o juiz Moro e o desembargador Gebran, que, na verdade, só intervieram para corrigir uma situação teratológica. Aí já vou colocar a pergunta aqui dos internautas. Obrigado pela participação. O Vanderlei Tavares. Janaína, na minha opinião, enquanto não acabar essa palhaçada do presidente indicar juízes, desembargadores, essa podridão do STJ, etc., e outras esferas não acabará. O problema é na fórmula da indicação, Janaína? Eu não vejo assim. Até está tendo uma... Eu até fiquei bem... Eu sou do Conselho da OAB aqui de São Paulo, e quando isso começou, eu até me manifestei no nosso grupo de WhatsApp, porque eu entendo que, como a OAB muitas vezes não se manifesta nesse tipo de caso, fica uma sensação que a culpa é do 5º Constitucional, por exemplo. Porque o doutor que deu a decisão libertando o ex-presidente, o desembargador, ele é oriundo do 5º, né? Que é esse 1/5 do tribunal que vem da advocacia. Um monte de gente está dizendo, olha aí, tá vendo, esse 5º, tal. É injusto isso. Porque o fato de vir do 5º não significa que o magistrado seja ruim, entendeu? Então, eu não tenho essa visão de que o problema é na forma, é na indicação, porque vai ter que ter algum modelo a se seguir, né? Então, assim, é o presidente que indica. O problema é o seguinte, quando ocorrem as ilicitudes ou as irregularidades, existe todo um pudor em punir. Não, mas se fosse, por entendeu? exemplo, vamos falar no português, se ao invés de indicação do governo de plantão, seja PT, PSDB, qualquer outro partido, se fosse um concurso público, por exemplo, resolveria, sanaria esse problema? Não, porque as pessoas que são concursadas também podem ser cooptadas pelo mal. Perfeito. Não resolveria entendeu? o problema. Eu não vejo, veja, essa é a minha opinião, tá? Eu conheço um monte de colega da carreira do judiciário, de fora da carreira do judiciário, que acham que se todo mundo fosse concursado, tudo estaria solucionado. Eu não tenho essa visão. Tá? Eu acredito que essa pluralidade nos tribunais é algo bom, né? O fato de no Supremo, por exemplo, ter pessoas oriundas das mais diversas carreiras, eu vejo isso com bons olhos. Agora, o problema é o corporativismo. Quando começam a acontecer coisas muito estranhas envolvendo uma autoridade, não importa se ela é do executivo, do legislativo ou do judiciário, tem que punir, tem que perder o cargo, tem que perder os benefícios. Não adianta aposentar com vencimentos integrais, tá entendendo? Então, assim, o nosso problema no Brasil, né, pelo menos na minha avaliação, é falta de punição de quem merece ser punido, entendeu?
Porque a gente lida muito assim, o sujeito entrou no cargo, ninguém mais tira. É aí que está o erro. É vitalício, né? Entendeu? Não. Pode ser vitalício, desde que o cidadão mereça. Faça Você entendeu? Agora, o cidadão começa com coisa estranha, com decisão estranha. Estou falando não especificamente deste caso, mas de qualquer caso. Decisões absolutamente teratológicas, muito conflitantes, umas com as outras, a própria autoridade que exara a decisão. E não acontece nada. Mas em um outro ponto, e talvez esse seja o mais igual, a gente está pegando um fato, mas independentemente do fato que envolve o ex-presidente Lula, que está preso desde abril, qual é a consequência disso para o dia a dia do Poder Judiciário brasileiro? A gente já viu aqui que o primeiro encontro, a primeira agenda dos integrantes do TRF foi da pior forma possível. Clima ruim, temperatura ruim, não poderia ser diferente. Qual é a garantia que uma situação como essa, independentemente de Lula, de ser político ou não ser político, mas qual a garantia que o cidadão tem que algo como isso, como é o que aconteceu no domingo, não vai se repetir? Nenhuma. Zero. Não tem garantia nenhuma, porque assim, veja bem, nós ficamos sabendo disso tudo porque o presidente é uma pessoa famosa. Sim, que tem ampla repercussão. Mas o que nos garante que coisas do gênero não ocorram envolvendo outras pessoas poderosas, porém não famosas? Entendeu? Então, isso gera uma revolta, um desconforto. Tá. Aí é o quê? Aí é uma brecha, é uma falha na nossa legislação. Não, isso não tem nada a ver com lei. Tá. Entendeu? Isso tem a ver com falta de aplicação da lei. A hora que uma coisa estranha é diagnosticada, quem realizou tem que ser investigado com severidade e punido. Entendeu? Só que existe muito, eu não sei nem se a palavra correta é corporativismo. Dedos, entendeu? Dedos. Né? As pessoas têm dificuldade de ver as coisas erradas. Você concorda com a expressão que, aliás, ouvi muito de domingo para cá, e acredito que você também, já, a politização do judiciário, ou mais agora a partidarização do judiciário? Olha, o que eu posso dizer, sendo uma professora universitária, é que existe muita ideologização dentro da faculdade, tá? Não consigo ver uma partidarização, porque você não tem vários partidos, você tem um partido, né? Partido único, assim. Então, é uma ideologização e as autoridades saem das faculdades, inclusive e principalmente as concursadas, entendeu? Quanto melhor a faculdade, mais faz juiz, mais faz promotor, porque são boas faculdades, passam nos concursos. E tem aquela cabeça absolutamente ideologizada. Daí que eu não tenho esse romantismo com concurso público, entendeu? E a pergunta que o Vanderlei até rebate aqui na linha do que você disse, Janaína. Ok, Janaína, mas como a justiça vai punir se o corporativismo da justiça protege os mandatários? Por isso é que eu entendo que a população tem que acompanhar de perto. Por exemplo, houve aí umas propostas, ainda há, de que os julgamentos no Supremo não devem mais ser veiculados. Eu acho que a gente tem que assistir, né? Eu acho que, na medida do possível, as pessoas têm que acompanhar, entendeu? Tem que cobrar. É também um agente público, né? Então, assim, nós temos uma arma com relação ao político que nós não temos com relação ao magistrado, entendeu? Que é o voto. Nós usamos mal a nossa arma. Tudo bem, mas nós temos uma opção. Com relação ao magistrado, o que precisa? Vigilância e exigir que os órgãos de controle façam o controle, né? Então, assim, veja, eu como sou muito defensora da liberdade de manifestação, liberdade de expressão, e da democracia também, eu estou muito acostumada a lidar com colegas que têm posicionamentos completamente antagônicos. Então é natural, se amanhã você for juiz, você tem um pensamento tal, que você decida daquela forma. O CNJ, né? Por exemplo, não existe para isso, para fazer essa aplicação ou a correção de equívocos no curso? O CNJ não faria esse trabalho? Eu não sei se os conselhos estão conseguindo fazer o que é a função, sabe? Eu realmente não ando muito otimista com relação. Acho até que instaurar um procedimento contra magistrados que corrigiram, né, uma falha crassa, né, um erro grosseiro, vamos falar assim, vamos falar em erro, né, grosseiro. Poxa, isso gera... Veja bem, você tem um juiz bom, um desembargador correto, foram lá e corrigiram um problema, e eles agora vão ser processados. Qual é o sentimento que os outros magistrados ficam?
Você entendeu? É um desestímulo, né? É um grande desestímulo, entendeu? Então, assim, só voltando ao que eu estava explicando, Não, você tem lá a sua orientação. Você é um magistrado mais linha dura ou um magistrado mais liberal. Normal, isso faz parte, né? O que é esquisito é quando você começa a pegar no mesmo magistrado decisões absolutamente antagônicas. Então, dois pesos e duas medidas. Alguma coisa tem, então tem que apurar, entendeu? Então, assim, só que existem muitos dedos, muito pudor, né? Não vamos levantar isso, porque se nós levantarmos isso, isso vai, de alguma maneira, manchar todo o Poder Judiciário. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que quando a gente pega alguém que está fazendo uma coisa errada e pune exemplarmente, isso fortalece, enobrece. Serve de lição. E aqueles que trabalham direitinho, entendeu? Eles se sentem valorizados. Porque assim, se vale tudo, qual é o estímulo daquele que trabalha corretamente? Para quem faz o certo, continuar fazendo o certo. Entendeu? Janaína, o David Nascimento participando aqui conosco, ele perguntava como é que você observou essa manobra, segundo ele, feita pelo PT no final de semana. A Janaína falou sobre isso. Obrigado, David. Regina Daniel, obrigado. Zenaide Alves, já vou fazer a pergunta. O Ademar também, ambos falando aqui que a Janaína teria que se colocar na rota na disputa presidencial. Marcelo Moreira falando aqui do transporte de Mauá, que os empresários estão fazendo o que querem, falta ônibus, vamos investigar mais isso, obrigado. Sandro Nunes parabenizando o trabalho da Janaína. Zé Ricardo Montandão Faria, obrigado aqui por essa interação. Lembrando aqui que os serviços, os medicamentos da quimioterapia em São Caetano voltaram ao normal lá na oncologia. Obrigado, que foi um prazo dado pela Secretaria de Saúde. Obrigado, Zé Ricardo. A Lucide Souza Lima também participando. Maurício Píriquio. A Luzia Quintina de Souza. Janaína, a corrupção é igual a corrupção. Se for, por que a Aécio e o Temer estão soltos? Veja, os procedimentos têm um trâmite, né? Então, por exemplo, no caso do presidente Temer, houve lá a apresentação da denúncia, a Câmara não aprovou, mas ele está sendo investigado. E terminando o mandato, provavelmente vai sofrer as consequências dos atos que vierem... A diferença é que ele vai ser investigado a partir da primeira instância, quando encerrar o mandato. Os atos que vierem a ser constatados propriamente. Com relação ao senador Aécio, eu confesso que eu achei, com todo respeito, que o Supremo errou quando devolveu o mandato do senador. Não deveria ter devolvido. Eu entendo que não. Tá? Eu entendo que não, porque, sem querer fazer uma antecipação de culpa, aquelas imagens eram muito fortes. Né? Telefonema. Foram imagens muito fortes, envolvendo um parente, dinheiro, um valor significativo, de uma origem, né, de uma empresa que era beneficiada aí, pelo governo do PT. Tudo bem que ele é de um outro partido, mas estava recebendo dinheiro de uma empresa beneficiada pelo BNDES. Então, eu acho que ali o Supremo acabou prestando um desserviço. Né? Me parece que não deveria ter devolvido o cargo, e aí seguem-se as investigações e tomam-se os procedimentos que devem ser tomados. Eu ando um pouco incomodada com as decisões monocráticas de arquivamento dos inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Tá? São algumas decisões que saíram bem naquela semana dos Jogos da Copa, né? Que muita gente, junto inclusive com a absolvição da senadora Gleisi, foi assim uma leva de decisões. Né? Foram várias. Né? Decisões com as quais eu realmente não concordo. E essas decisões, elas favoreciam pessoas de muitos partidos. Não era só do PT, entendeu? Então, isso é que eu acho que a população tem que perceber. Né? Eu não consigo ver um movimento contra o partido A, contra o partido B. Eu estou vendo um movimento contra as investigações. Mas aí o cidadão que nos acompanha, que não está tão de perto no dia a dia da justiça e do direito, pode falar o seguinte: no Brasil, a impressão que a gente tem é que não existe uma lei e ela é seguida. Dá a impressão que, dependendo de quem está na cadeira de plantão, você tem um curso. Não à toa, desde que aconteceu tudo isso no domingo, já tem gente falando: olha, o Michel Temer vai ter agenda internacional no final de julho, vai se ausentar do Brasil. Na ausência dele, a presidente do STF, Carmen Lúcia, vai assumir. E no caso dela não conciliar
a agenda de presidente da República interina e de presidente do STF, quem assumiria seria o vice Dias Toffoli, e aí pode ter um novo cenário, dando aí guarida para um novo pedido, um recurso da defesa do ex-presidente Lula, que poderia até, se for o caso, pautar a discussão da segunda instância no STF. Porque, dependendo de quem está na cadeira, você tem pensamentos diferentes se a lei é a mesma? Então, vamos lá. Janaína, você acha que isso é possível sob o ponto de vista da possibilidade de acontecer? O fenômeno, né? Infelizmente, eu acho que sim, que isso é possível. Você entende que isso é correto sob o ponto de vista da legislação? Não, isso não é correto. Agora, quem é que vai enfrentar? Porque nós estamos falando da Suprema Corte. Então por isso, porque na nossa existe uma cultura de que determinadas autoridades podem tudo. É isso que nós temos que rever. Tá, mas aí nesse caso, é brecha da lei? Porque se a lei está clara, não é brecha da lei. Não é? Não é brecha da lei. Entendeu? Porque você teve um julgamento pelo plenário dizendo que pode cumprir, que deve cumprir decisão condenatória de segunda instância. Tá? Houve lá HCs, houve tudo isso que você já sabe melhor do que eu. E aí, de repente, o ministro está no plantão, nas férias, depois de tudo isso que aconteceu. E dá um despacho ali no domingo. Manda liberar, porque a visão dele, pessoal, é de que não tem que esperar. Desculpa. Então, assim, para que existe o Supremo? Então, é melhor a gente ter ministros autônomos e decisões sempre autônomas, entende? Porque perde o sentido ter o Supremo. Né? De certa forma, quando o desembargador do TRF4 age daquela forma, eu não estou aqui fazendo a defesa dele, ele está fazendo um pouco parecido com o que ele vê, que ele viu alguns ministros fazerem isso no Supremo, entendeu? O pleno decidiu uma coisa e, de repente, os ministros começaram a arquivar, né, situações sem pedido de arquivamento pela parte do Ministério Público, sem um esgotamento das investigações. Né? Houve uma decisão... respeitosamente aqui, eu critico a decisão do ministro Gilmar Mendes, que ele arquiva uma investigação e ele diz o seguinte, que como um dos investigados decidiu ficar em silêncio, e diante do silêncio dele seria impossível levantar mais informações, arquive-se. Peraí, o silêncio não ser levado contra o indivíduo que é investigado é o correto, é assim que a Constituição prevê. Mas o silêncio ser levado a favor, eu nunca vi, entendeu? Então, assim, e foi uma decisão dele, sendo que a competência para analisar eventuais crimes de parlamentares é uma competência do Supremo. Então, você percebe muitas decisões individuais que se sobrepõem ao próprio Supremo. E estas decisões de arquivamento, elas foram prolatadas depois que o próprio Supremo disse que quando os crimes ou os possíveis crimes fossem praticados fora do exercício da função, a competência não era do Supremo. Então, eles teriam que ter mandado descer para ver se era caso de arquivar ou não. Perfeito. Entendeu? Então, assim, sob o ponto de vista, jurídico, eu não consigo ver fundamento. Janaína, muita participação aqui. Sandra Gimenez, obrigado, um abraço. David Nascimento. As questões aqui eleitorais ou pré-eleitorais, eu vou fazer tudo aqui numa vez só, tá, pessoal? Marcos Vinícius Martinez, obrigado. Jairo Mascaro, a Luzia eu citei aqui, Hélio Souza, Fábio Braga também elogiando, falando que é uma das melhores juristas do Brasil, a Janaína Pascoal. Sandro Nunes eu também falei. Cíntia Silva, falando que a Janaína sempre esclarece e se coloca de uma forma muito objetiva. A Marinete Duarte, obrigado. Maria Carolina Figueiredo, boa noite. Quando será que todos serão iguais perante a lei? É o sentimento que fica para o povo. É horrível, é horrível. E a gente que é advogado, parece mentira, né? Mas a gente sofre mais. Porque tem hora que você se sente assim, de mãos atadas, entendeu? Porque se a população que não entende a parte jurídica já fica indignada, a gente que entende fica mais. Entendeu? Porque a gente fala assim, não é possível. Em 20 anos de advocacia eu nunca vi isso. Então, para a gente é pior. Fica tudo em xeque, né? Fábio Fraga, citei, obrigado. Fred Morgan também elogiando. Célia Regina Francisco, verdade, falta aplicação na lei. O João Eliaquim Nascimento, eu acho que sim, muda, porque quando os juízes são indicados é sinal que eles se conhecem, mas também pode um juiz ficar de rabo preso com o presidente porque tem medo de ser afastado.
Quem mais? Sandro Débora Hernandes, acho que tudo isso sempre aconteceu, mas hoje temos como acompanhar o que acontece praticamente em tempo real. É isso, Janaína, você concorda? Sempre aconteceu, mas agora, digamos, não dá para esconder mais debaixo do tapete pelo advento das redes sociais, por essa forma quase em tempo real? Eu não sei se sempre aconteceu. Eu acho que houve uma deteriorização mesmo, sabe? De um tempo para cá. Eu acho que a situação dos últimos anos aí piorou. Uma crença de que se pode tudo, né? Uma mistura maior do público com o privado. Agora, que as redes sociais são a nossa maior arma, são, entendeu? Porque as pessoas viraram fiscais. Né? Daí a minha insistência é que se tome muito cuidado para a gente não perder esse canal de liberdade. Né? E tomar cuidado também com as fake news. Né? Não, sim, mas olha, eu prefiro o risco das fake news sim, do que o silêncio. Ao risco da gente dúvida. não ter esse veículo. Eu ando muito preocupada com essa grande preocupação que existe agora em torno das fake news. Porque se você parar para pensar, não é interessante também para os veículos tradicionais que a internet tenha essa... O medo é exatamente isso que você falou e eu ouvia de várias pessoas. Quando a gente fala de combater a fake news, da nossa forma enquanto imprensa, a gente se dedica, quando vem qualquer informação, checa, ouve o outro lado, vê se procede, se não procede. E hoje, normalmente, quando as pessoas recebem qualquer coisa, WhatsApp, etc e tal, sem ver minimamente a fonte, a origem, se tem credibilidade ou não, acompanha. Agora, o problema é aqueles que levantam a bandeira contra a fake news e que, na verdade, eles estão ali camuflando a discussão para fazer marcos regulatórios, para delimitar o trabalho da imprensa de uma forma que você vai a controlar e limitar depois a publicação dessas notícias. Aí sim é um caso extremamente grave. Não, e tem algo mais interessante da gente apontar. Por quanto tempo não se falou que mensalão era fake news? Muito embora na época a terminologia não fosse essa, né? Sim. Por quanto tempo não se falou que petrolão era fake news? Pedaladas, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque todo grande escândalo de corrupção começa, entre aspas, né, em meio às acusações de que seria fake news. O caso de Passadina, eu lembro quando eu comecei a falar das fraudes no BNDES, né, essa dinheirama toda que mandavam para o exterior e tal, o pessoal falava, essa mulher é maluca, isso aí é mentira, né? E está tudo provado. E tem um problema, Janela, que a gente percebe muito hoje, você discute menos o mérito e o conteúdo e mais, talvez, a simpatia ou preferência partidária. Então, aconteceu tudo aquilo com esse desembargador, e aí sim era importante essa discussão do mérito, como você está trazendo aqui, mas de imediato já começaram a falar, não, ele não pode definir porque ele foi filiado ou ele teve ligação com o PT. Aí, do outro lado, a mesma coisa. Não, o Moro não tem legitimidade porque ele apareceu numa foto do lado do Dória. E aí esse negócio de foto é um negócio complicado. Porque eu, por causa do processo de impeachment, às vezes eu estou na fila do mercado, entendeu? Eu estou na feira, estou numa pizzaria, num restaurante, as pessoas, olha, bate uma selfie comigo. Você não vai ser indelicada. Entendeu? O que você vai fazer? Não vou tirar foto com você. Me dá o seu precedente porque eu não fui com a sua cara. Entendeu? Aí amanhã a pessoa tem uma filiação, a pessoa é empresário, a pessoa é, sei lá, ex-prisioneiro, qualquer coisa. Entendeu? Então, assim, eu acho muito complicada essa coisa de foto, né? Então, é importante ter isso em mente. Hoje em dia, não existe mais pedir autógrafo, as pessoas pedem selfie. Isso é um sinal dos nossos tempos. Até pela agilidade da rede social. E você pode até levar para o campo de uma ofensa, você dizer não. Ao mesmo tempo que as pessoas têm direito à própria imagem, é tão corriqueira a coisa do selfie, que se você vira para uma pessoa e fala, não vou tirar. Então está me discriminando, está me ofendendo. Entendeu? Quem é você para não querer tirar uma foto comigo? Janaína, a Ana Paula fala o seguinte, antes a guerra para ver quem tinha mais poder estava entre os políticos, mas agora se estendeu entre os juristas. Está cada dia mais nítido, a opinião da Ana Paula, que a justiça é frágil e quem sofre é o povo com esse blá, blá, blá. Prende, solta, prende, solta. Se fosse um pobre, estaria preso e não teria tanto ibope como está tendo agora o caso do Lula com a justiça. Foi aquilo que você falou. Vanderlei Tavares, obrigado. Ivone Chaves, Luciano Aquino, obrigado.
A Maria Carolina Figueiredo, por gentileza, doutora Janaína, quando será que as pessoas que ocupam cargos nível executivo, legislativo e judiciário terão um salário só, sem peduricalhos, como salário? Para mim, cara, doutora Janaína, acima das doutrinas ensinadas nas escolas de direito, temos de ver qual a moral que está e que a ética também existe. A opinião dela o que eu vejo, não, mas eu acho importante o que ela está dizendo é o seguinte: para a gente mexer nos benefícios, que são os tais penduricalhos, que de certa forma não são ilegais, mas são imorais, nós precisamos cortar, vamos dizer assim, aquilo que não é benefício, aquilo que é desvio, entendeu? Então, a situação do país é tão grave que a gente está primeiro combatendo, ou pelo menos tentando, que não é fácil, hein? Os desvios, né, dos dinheiros públicos, né, nas mais diversas formas, peculato, fraude em licitação, superfaturamento, corrupção, que a gente fala genericamente, chama tudo isso de corrupção. Para depois essas pessoas que têm esses tais benefícios entenderem que o país realmente mudou. Porque eu percebo quando você conversa com uma pessoa que tem um benefício que todo mundo considera exagerado, que você fala assim, poxa, mas isso aí não é correto, isso não é moral, né? Mas a pessoa fala, poxa, mas vão tirar o meu, porque eu trabalho e os outros roubam e não acontece nada. Então, essa moralização, ela serve até para que cada um se conscientize de que ele está tendo além do que seria o correto, Pelos entendeu? últimos episódios, Janaína, já vou atualizar aqui, obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Tem muita gente, até capa de revista semanal, falando do enterro da Lava Jato, falando que a Lava Jato acabou. Você teme por isso? Sim. A Lava Jato acabou? Não, ela não acabou. E qual é o pós-Lava Jato? Não, ela não acabou. Mas o que me preocupa é o seguinte: hoje há pessoas, né, investigadas, processadas, e por serem desvendadas, das mais diversas legendas, entendeu? E aí envolvem também autoridades, né, até no campo do judiciário, que têm as suas simpatias com as mais diversas legendas. Então, me parece que o que está ocorrendo, posso estar equivocada, é uma união, entendeu? É uma união com o intuito de demonizar as investigações, os processos, criar nulidades. Mas uma união nivelada por baixo, ou seja, já que eu tenho telhado de vidro, Sim, você sim. também, então ninguém joga pedra em ninguém. É isso aí, entendeu? Então, assim, uma proteção recíproca ali, grupal, vamos dizer assim, e com isso, o inimigo, né, ou os inimigos passam a ser quem? Aqueles que estavam investigando, aqueles que estavam apurando, tentando fazer com que a lei fosse cumprida, entendeu? Repara como todos os discursos estão, de alguma maneira, se encontrando, né, se conciliando para dizer que Moro abusa de poder, para dizer que tem nulidade nas investigações. Eu acho que o desejo de muita gente aí, de muitos partidos, seria anular tudo. Não, anula tudo, esse que é o objetivo. Então, assim, a atenção da população, neste momento, tem que ser total. Perfeito. Entendeu? Selene Capuano, tem foro privilegiado, falando aqui do pessoal dos magistrados e principalmente os políticos, né? Daniel Izê, doutora Janaína, já está falando aqui das eleições, eu vou pontuar isso aqui já. Sandro Araújo, obrigado. Maria, eu citei. A Renata, obrigado. Vanessa Bonfim. Temos exemplo do ministro Gilmar Mendes, que depende de quem solta, depende de quem fica. Não entendo, o ministro deveria ser concursado, não indicado, como pode? Opinião aqui da Vanessa. Cláudio Pet, obrigado. Celso Lima, Janaína, somos todos Bolsonaro. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Vanderlei, já citei. Quem mais? Luciano Aquino, a sociedade acredita menos no judiciário do que nos partidos. Jefferson Baeza também dando a opinião dele aqui. Quem mais aqui conosco? Carlos Carvalho, que está aqui nos nossos bastidores, obrigado. José Colonhésio, Reginaldo, o Ayrton aqui, nosso comandante, Samuel Rocha. Então, bom, já que o pessoal está perguntando bastante, está definido, Janaína, o teu voto para a presidência da República, e claro, a gente fala dessa forma em relação ao apoio, mas a gente sabe que o voto é secreto. Teu apoio para a eleição de outubro, o melhor nome na tua avaliação, o Jair Bolsonaro, para comandar o Brasil nesse momento? Eu vou votar nele. Eu vou votar nele. Por que a escolha do Bolsonaro? Eu não gosto muito de ficar, vamos dizer assim, querendo fazer a cabeça dos outros, entendeu? Porque o que mais me irrita e me irritava no PT, no petismo, né,
essa coisa deles se sentirem donos do mundo, donos da verdade, querendo dizer que a gente é ignorante, que eles são os iluminados. Então, eu não gosto muito dessa coisa de falar, de querer convencer os outros. Então, não é esse o meu objetivo aqui. Eu vou votar nele porque eu sofri demais nesse processo todo. Entendeu? Esse processo de impeachment foi muito sofrido, as pessoas não têm ideia. Quando você diz sofrimento, é de perseguição, de tudo, ameaça, tudo que você possa imaginar, entendeu? Então, assim, eu estou vendo que, pelo menos eu estou vendo assim, posso estar sendo injusta, que outros candidatos teriam uma tendência a acomodar as coisas, entendeu? Mais ou menos assim, olha, já foi, né? Já investigou o que tinha que investigar, agora vamos acomodar as coisas, um grande acordo em nome, né, do país. Eu estou sentindo esse discurso em muitos candidatos, né, da esquerda, mais do centro, entendeu? Alguns que se apresentam como de direita também, uma coisa meio conciliadora. Está compreendendo? Perfeito. Não é que eu não seja conciliadora, é que eu acho que nós não estamos num momento de conciliação nesse sentido, tá? No momento de conciliação, de união do povo, sempre. Mas de conciliação entre os poderosos para acomodar as coisas, não. Então, eu estou vendo um cenário que eu posso perder todo o trabalho que eu fiz, sabe? Né? Começar a anular tudo, começar... Não, eu acho que a gente tem que aprofundar as investigações, aprofundar as apurações, entendeu? Infelizmente, a minha leitura é que o Brasil está muito dominado pelo crime em todas as escalas, né? Não é só a criminalidade de massa, mas é essa criminalidade política que algumas vezes ela está ligada à criminalidade de massa, não raras vezes tem financiamento dessa criminalidade. Está afiliada, né, ao partido, Janaína? Por fazer todo esse raciocínio, no último dia do prazo, para ter um tempinho a mais para pensar, né, se eventualmente sairia para alguma coisa ou não, eu me filiei ao PSL, tá? Mas eu não sou uma pessoa, assim, vamos dizer, de partido. Então, eu imagino que se, eventualmente, eu não sair para nada, que eu vá me desfiliar. Né? Nada contra. O pessoal do partido foi muito acolhedor, muito amoroso, me deu muita liberdade. Tá, você ainda não definiu se vai se Não defini ainda. Não parece mentira. O que mais pesa, Janaína? É uma decisão particular? É compartilhada com a família? O que mais pesa para essa tua decisão? Lembrando que o prazo está... não estava nos meus planos, você entendeu? Então, assim, às vezes você fica na dúvida se você ajuda mais dentro ou fora. Entende? Se você ajuda mais estando num cargo e participando ali da briga no bom sentido, ou estando fora, observando, né, escrevendo um texto para o jornal... Vindo aqui. Vai fazer igual da Atena. Depois que falar sim, sim, vai, sim, não, sim, né? Não. Vim aqui conversar. Mas às vezes a pessoa tem esse dilema mesmo. Quem olha de fora fala, poxa, que frescura, fica esse vai, não vai. Mas quando não é algo que estava planejado, aquilo que era da vida da pessoa... Qual é o prazo para isso, Janaína? Para definir. Hoje é dia 10 de julho, as convenções começam agora dia 20. Não, pelo que me passaram, é o final do mês, né? Está marcada a convenção do PSL já? E pelo que me disseram, é dia 30 de julho. E aí é uma decisão sua, você ainda vai conversar com alguém do partido no intuito de tomar a decisão? Ou quando for conversar, já é para Olha, eles me deram tanta liberdade, entendeu? Pelo menos eu senti assim. Que eu acho que é uma decisão mais pessoal mesmo, né? Pelo menos eu senti assim. Eles foram muito, olha, eu não tenho nenhuma queixa. Realmente foram muito gentis. Antes deles irem conversar comigo, outros partidos convidaram, muitos partidos convidaram. Eu agradeço a todos aqui, fiquei muito lisonjeada. Mas eu percebi que se eu me filiasse a algum outro partido, por melhores que tenham sido os interlocutores, eu acabaria apoiando pessoas que eu não gostaria de apoiar, entendeu? Então, por isso é que eu entendi que eu deveria, para ter essa possibilidade de pensar mais, me filiar ao PSL. E tem alguma preferência? Que eu já ouvi falar a Janaína cotada para ser vice do Bolsonaro, a presidente da República, a gente colocando Janaína governadora, senadora. Tem alguma preferência? Ó, se eu for disputar, eu quero disputar esse cargo eletivo. Tem alguma preferência? Não, eu estou pensando mesmo, as pessoas também têm que ter essa... Eu acho que o partido tem que ter a liberdade, existem os trâmites, né? Eu acho que ficar anunciando coisa assim
de certa forma, acaba desrespeitando também esses trâmites que eu ainda estou aprendendo a conhecer. Né? Essa vida eleitoral, as pessoas acham que ela é simples, ela é muito complicada. Antes do PSL, teve vida partidária? Não, zero. Primeira filiação? Não, zero. É muito difícil, entendeu? É difícil mesmo. É muito difícil. Então, são várias regrinhas e tem toda aquela coisa da vida. Eu não entendia direito que, além da pessoa ser filiada, tinha toda uma vivência dentro do partido, que é algo que eu não estou experienciando. Então, tem que respeitar essas coisas todas e vamos aguardar aí o último dia. Olha lá, e o pessoal aqui dividido também. Tem muita, olha, Janaína entra, tem gente, não, Janaína não entra no meio. Mas a gente costuma falar, e a mensagem aqui para o pessoal, por mais difícil que seja, a política é igual a qualquer outra profissão. Tem o bom e o mau profissional. Tem o bom e o mau médico, o bom e o mau jornalista. Ah, com certeza. E se as pessoas, entre aspas, o cidadão de bem, não participar efetivamente da política, e participar, que a gente diz, não é só sendo candidato, é participar do debate. Sim, dos conselhos do teu bairro, isso, entendeu? Acompanhar, porque agora até... Dos grupos dentro das escolas dos filhos. Porque né? aí vai ser mais do mesmo no dia a dia. Se a gente não procurar, não motivar, não fomentar essa discussão, vai ser mais do mesmo. Não, e outra, sabe que tem sido uma coisa engraçada? Muita gente tem escrito para mim, dizendo assim que tá decepcionado com os líderes dos movimentos que apoiaram o impeachment, né? Os movimentos sociais, porque eu não me metia muito nessa parte de manifestação. Eu cuidei da parte jurídica e deixei as pessoas livres e preferia não... Mas muita gente me escrevendo, estou decepcionada, porque todos os líderes entraram em algum partido e todo mundo vai se candidatar. E eu tenho defendido essas pessoas, né, os líderes que pretendem se candidatar. Porque, é legítimo. É mais ou menos o seguinte, se não ocuparem os espaços, alguém ocupa. A regra do jogo é essa. Entendeu? Então, assim, a gente reclama que nunca tem em quem votar. Aí, quando as pessoas, no caso, né, que são líderes dos movimentos, tal, que elas se habilitam, aí as pessoas criticam. Então, eu acho que é importante dar essa chance, né? E se o cidadão entrar lá e aprontar, tem que tirar. É isso, é isso. É aquele exemplo prático do dia a dia, prático, aliás, Janani, a gente fala isso com muita insistência, que a gente reitera. Você numa empresa, você vai contratar um funcionário, você observa o currículo dele. Você vai lá, ó, o Leandro Amaral está dizendo aqui que ele fala inglês, que ele conhece tudo do pacote Office, etc, etc. Você me contratou pelo currículo. Se eu não desempenhei ao longo daquele período aquilo que eu me habilitei ou aquilo que eu me propus, é óbvio que eu vou ser mandado embora, eu vou ser demitido. Na política não pode e não deveria ser diferente. Você tem a rede social, você tem o dia a dia, o tete a tete para acompanhar o seu candidato. Olha, eu vou votar no fulano de tal, porque eu acredito nisso, nisso e nisso, e ele defende isso. Se chegou lá na hora, ele não correspondeu, você tem que ter um mecanismo claro para tirar a pessoa. Agora, o que não pode, você contrata alguém e deixa a pessoa livre, leve e solta lá? Não. Você contrata e acompanha, na política não pode ser diferente. E, ó, Janaína, quero mais uma vez agradecer, pena que não vai dar para fazer pergunta de todo mundo aqui. Eu que agradeço. O Camu Horta, Edu Vieira, Maria Figueiredo, Alcineia de Castro, Osmar Carvalho, Leandro Petrin, que é do Dia a Dia Jurídico aqui, ex-secretário na Prefeitura de Santo André, obrigado. Mas, ó, o Rubens Pires, e até para a nossa audiência rotativa, é importante esse contraditório, a Janaína já falou, mas é importante reiterar. Ele fala o seguinte: Leandro, boa noite, parabéns pela entrevista com a doutora Janaína. Eu gostaria de saber se poderia ter a mesma postura com relação ao Temer daquela que ela adotou em relação a Dilma, que é o que o pessoal fala de partidarismo. Houve a mesma postura na tua avaliação, da mesma forma que houve o pedido de impeachment? É que eu acho que as situações são muito diferentes. Pois não, Janaína. Né? São muito diferentes. No caso da presidente Dilma, foram 3 anos de fraude nas contas públicas, de desvio de dinheiro dos bancos públicos, de remessa de dinheiro para países de ditaduras amigas, para fins de desvios, porque o pessoal está falando que a gente levou calote de Angola e da Venezuela. Não tem calote nenhum, porque o dinheiro foi para não voltar, entendeu? Eles montaram como se fosse um empréstimo, quando não era empréstimo coisa nenhuma. Aquele dinheiro foi para não voltar. De desvios na Petrobras, utilizando a Odebrecht e outras empresas. Então, foram 3 anos consecutivos, né, no exercício do cargo que a presidente participou de tudo isso. Né? Os petistas criaram, e eles são muito bons de marketing, criaram o factoide
de que a presidente Dilma é uma pobre coitada, uma mulher honesta, entendeu? E que ela foi afastada por um problema contábil. Não foi um problema contábil, né? Foi um conjunto de fraudes de grande magnitude, né? O que aconteceu no caso do presidente Temer? Houve aquela gravação, né, do Joesley, que foi Batista lá no Palácio, e o que tem de concreto em tudo isso é a mala dos 500 mil, que eu acredito que é algo muito relevante, que está sendo investigado, entendeu? Então, assim, não é que ele ficou impune, é que entenderam naquele momento que este material, por hora, não era suficiente para um afastamento. Quando foi feito o pedido de impeachment do presidente Temer, o pessoal da OAB votou. Inclusive, os conselhos seccionais se reuniram, fizeram uma votação nos conselhos, e isso foi para a OAB Nacional. Eu votei favoravelmente ao impeachment do presidente, né? Muita gente disse assim, por que você não pediu o impeachment dele? Porque da Dilma ninguém queria pedir, mas o dele tinha fila. Até porque o petismo é atuante, né? O que mais tem é jurista petista. O que mais tem é professor universitário petista. Então, assim, contra o PT ninguém queria lutar. Todo mundo tinha ou ideologia favorável ou medo. Então eu fui fazer o que ninguém quis fazer. O Rubens fala aqui, inclusive, da questão dos portos, que é a atual investigação. Entendeu? E eu acho que tem que ser investigado, tem que ser levantado, e se constatado, tem que ser punido. Agora, a outra opinião sua, Janaína, eu sei que a gente está com o horário estourado aqui, eu quero pegar aqui o gancho na esteira do comentário da Sandra Cristina Silvério. Como confiar em uma urna eletrônica que já vimos que vota o que está determinada nela? Se mudar o sistema de votação, poderíamos sim vermos o nosso voto de fato na urna para representarmos. Você é a favor do voto impresso? Eu sou a favor do voto impresso. Como o Supremo vetou, e acho que errou ao vetar, né? Eu preferiria que voltasse para a cédula. Eu sei que parece uma coisa absolutamente ultrapassada. Diminui digamos, o voto em cédula, não dá margem para também fraude? Sim, mas pelo menos a gente pode recontar. O grande problema nesse sistema de votação é que você não tem como auditar. Você não tem como conferir, entendeu? Então, assim, não existe sistema absolutamente seguro. Perfeito. Entendeu? Não existe. Todo mundo que trabalha com informática sabe disso. Eles são mais ou menos seguros, mas absolutamente seguro não existe. Ter a impressão seria uma garantia de que em qualquer contestação haveria uma recontagem, entendeu? Então, eu preferiria que nós tivéssemos. Fala, Janaína, você confia 100% nas urnas? Eu não confio. A empresa que criou isso tudo aí é uma empresa... Olha lá, o Cineia de Castro fala pelas urnas convencionais, o Roberto Guerra concorda, eu também prefiro entendeu? a cédula. Eu preferiria. Agora, pode ser uma ignorância da minha parte, entendeu? Eu estou respondendo assim, pelo meu sentimento, pela minha... mas pode ser uma grande ignorância. Eu conheço pessoas que eu confio, que já foram juízes eleitorais, que eu li entrevistas dizendo, não, é absolutamente seguro. Então, assim, como eu sou cismada com essa coisa de internet, entendeu? Eu acho que sempre vão colocar lá, pode pôr um vírus. Mesmo essa coisa da informatização dos processos na justiça, eu sou cismada. Então, eu tenho que dizer isso também. Não faz transação bancária pela internet? Não, nada. Paga a conta ali no banco. Sim, a moda antiga, entendeu? Então, assim, como eu sou assim, meio do arco da velha... Pode ser por isso, entendeu? Tá mas eu estou respondendo com a maior honestidade possível. Manda um abraço pro vereador de São Caetano, Biratã Figueiredo, Getúlio Carvalho, já citei, André Luiz Rodrigues. Uma pena, nós estamos com o relógio aqui em cima. Agradecendo mais uma vez aqui a participação da Janaína Pascoal aqui conosco, jurista, falando sobre todo esse cenário, avaliação de conjuntura, nesse momento de pré-campanha, falando também dessa judicialização ou da politização do judiciário, enfim... Para quem acompanha a nossa audiência rotativa, convido assim que terminar, pode acompanhar desde o início, além, claro, como fazemos todos os dias aqui, Carlos Carvalho, Bruno Coelho, Júlia Micalho, Vitor Oliveira, trazendo o resumo aqui das 7 cidades do ABC. Janaína, da nossa parte, mais uma vez, obrigado pela gentileza, se deslocando, vindo de São Paulo até aqui, a sede do Repórter Diário. Obrigado pela gentileza da entrevista, boa noite, fica à vontade das considerações. Beijo, durmam com Deus. Tá certo, obrigado, pessoal, continue curtindo.